Flamengo segue a preparação para encarar o São Paulo, que vive uma crise no comando. Cadê? Trabalho e mais trabalho para o rubro-negro. Depois de um início de campeonato não tão convincente e repleto de polêmicas, o time já tem um clássico pela frente e que precisa de um Flamengo mais atento para o jogo. Todos os jogos são difíceis, mas em um clássico, então a gente já a partir de hoje já está enfocado en eso, entonces hay que prepararse de la misma manera, intentar de recuperar la mayor cantidad de energía porque los juegos consumen mucha energía, pero más la gente sabe ganar clásicos y es lo que va a salir a buscar. O gol de falta de La Cruz foi um dos destaques positivos da última partida e que mostrou as inspirações na carreira do jogador. Quer continuar fazendo a diferença no clube. Muy feliz, creo que el juego sobre todo ameritaba 3 puntos, entonces muy feliz por eso, más luego por el gol, estaba tranquilo que en algún momento iba a llegar, creo que ha sido un bonito gol. Tite poderá contar novamente com o uruguaio diante do São Paulo, porém deve ter o desfalque de Matias Vinha. O lateral esquerdo deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo após dividida pelo alto com o zagueiro Adriano Martins. Segundo o clube, o jogador não teve lesão cerebral constatada nos exames realizados e se reapresentou melhor, mas segue em observação pelo departamento médico rubro-negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias. O Flamengo não convenceu nas últimas partidas, mas conseguiu a vitória e não perdeu na temporada. E terá pela frente o São Paulo, que não vive um bom momento e ainda jogará fora de casa, com a forte presença da torcida rubro-negra. A tendência é que Tite deve manter o time que vem entrando em campo e é considerado titular. Com a partida no Maracanã, os flamenguistas esperam ver uma equipe que mantenha o jogo ofensivo para ter um melhor desempenho que o último duelo. Ô, Vene Casagrande, talvez a maior dúvida do rubro-negro não é qual time começa, né, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, claro, mas é como ele se comporta no decorrer da partida. Talvez essa é a maior pergunta do rubro-negro hoje, Vene? Eu acho que a maior pergunta é por que o Flamengo se comporta desse jeito quando tem a vantagem numérica, e quando eu digo vantagem numérica, eu estou levando em consideração no placar, quando está vencendo, e também dentro de campo, com um jogador a mais, porque essa tem sido a postura do Flamengo, e eu repeti isso aqui ontem. Mas a gente já conhece, quando a gente contrata o Tite, a gente contrata um pacote. E esse é o pacote, é cultural, o Tite ele é assim, só que eu acho que em determinado momento ele pode mudar um pouco o estilo dele. Porque desse jeito, uma hora vai dar errado. Até agora, deu certo. Não, mas já deu quase errado 2 vezes. 2 vezes. Contra o Milionários que tinham a mais. Mas eu sempre falo, eu não consigo botar régua em nada com altitude, mas tinha um a mais. E contra o Atlético Goianiense, que ali no suspiro, no pênaltizinho... A pergunta que fica é, e se fosse um Atlético Mineiro, por exemplo, que está numa crescente muito boa agora com o novo treinador, e se fosse um Palmeiras, por exemplo, que tem um baita trabalho ali, comandado por Abel Ferreira, e se fosse um outro time melhor que o Atlético Goianiense, a verdade é o seguinte, o Tite, ele teve muita sorte diante do Atlético Goianiense, ele tem que comemorar muito essa vitória, porque tinha tudo para ser uma tragédia na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o que importa são os 3 pontos, beleza, conquistou. Agora é pensar no São Paulo, jogo importantíssimo. Eu penso o seguinte, o Flamengo, nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião, tem que focar total no começo do Campeonato Brasileiro, pensando já lá na frente, para criar uma gordura pensando na Copa América. Porque durante a Copa América, 9 rodadas sem seus principais jogadores, e a gente está falando de jogadores que são considerados titulares, são vários jogadores, e tem outros que podem ser convocados também, que a gente não sabe, por exemplo, a seleção brasileira, o próprio Pedro, o Fabrício Bruno, que foi convocado recentemente. Então o Flamengo ele tem que ter uma gordura muito boa durante a Copa América para poder queimar. Então tem que focar agora no início do Campeonato Brasileiro. Sou contra esse negócio de preservar jogador nesse momento. É jogo importante contra o São Paulo, tem que botar o time principal, o time titular. Ô Pedrosa, qual é a sua expectativa? Não sei se expectativa que é para quem tem, né? Mas qual é a sua... O que você acha o quanto o Tite consegue mudar a sua personalidade? Porque todo mundo sabe que o Tite é assim. O Tite era assim na seleção brasileira. Você acha que existe uma possibilidade, essa é a palavra, do Tite mudar por ser o Flamengo? Porque tem aquela coisa daquela veia
rubro-negra, o DNA rubro-negro, que todo mundo sabe que existe, né? Aquela coisa muito ofensiva, isso é histórico e cultural do Flamengo. Você acha que ele pode mexer ali um pouquinho o jeito que ele se comporta taticamente durante uma partida? Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Olha, Fernanda, eu não sou adepto do discurso Tite é um técnico defensor. Sim. Eu não sou adepto desse discurso. Ele é pragmático, existe uma grande diferença em relação a isso. O Tite, desde a seleção brasileira, ele coloca times que têm uma formação ofensiva, que é o 4-3-3. Ele joga com 2 pontas abertos, com 2 meias que podem jogar, no caso agora o Arrascaeta e o De La Cruz, um centroavante sempre de ofício. A questão é, não há melhor maneira de você defender o resultado do que jogando. Quando você abre mão de jogar com a vantagem no placar e também com uma vantagem numérica, que eram as duas situações que o Flamengo esteve diante do Milionários e também diante do Atlético Goianiense, você está dando munição para o adversário. Você está mostrando que a sua postura é uma postura de que está sentado no resultado. E dentro do jogo, o adversário sente isso, Fernanda. Se você faz 1-0, se você tem uma vantagem numérica e continua controlando o jogo e continua criando oportunidades para poder fazer o segundo, para poder fazer o terceiro, o seu adversário também sente isso. E eu falei isso até sobre o jogo do Vasco da Gama, quando você tem 2-0 no placar, toma o primeiro e o Vasco consegue dar alguns ataques que seguram o ímpeto do Grêmio. Em relação ao Flamengo contra o Atlético Goianiense, eu já falei aqui, para mim foi muito mais sorte do que juízo. Primeiro, eles perderam um pênalti e eles tiveram a oportunidade. Eu até vi uma declaração do Tite na coletiva falando que o Atlético Goianiense só tinha tido uma oportunidade. Não procede. O Atlético Goianiense teve oportunidade de bola aérea, teve oportunidade por bola no chão. O Atlético Goianiense finalizou 4 vezes a gol e o Flamengo apenas 2 vezes a gol. Exatamente. Então você vê que, inclusive, teve 35% de posse de bola. Ou seja, um time que teve 35% de posse de bola e finalizou o dobro do que o seu, tem alguma coisa errada. Então, na minha opinião... O objetivo está diferente. Exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que é o seguinte... Não acho o Tite um treinador defensor, não acho mesmo. Acho ele pragmático. E é esse pragmatismo que tem que mudar. Porque você tem que entender o contexto do time que você está. O Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, foi campeão várias e várias vezes jogando feio mesmo. Sim. 1-0, 2-0, controlando o jogo, se defendendo. O Flamengo não é isso. O Flamengo não investe para isso. A torcida não está acostumada a ver o Flamengo jogando de uma forma pragmática. Eu entendo que você tem que respeitar o que o treinador sabe. Mas, ao mesmo tempo, é pensar, cara, eu tô no Flamengo. Mas eu não será tô no que ele vai... Eu não duvido que ele pense assim, não, Fernanda. Eu acho que é uma questão também de adaptação, dele entender que ele precisa fazer isso. E tem um ponto, assim, aí por que a torcida do Flamengo é tão apaixonada no Jorge Jesus? Obviamente, por conta dos títulos que ele conquistou. Mas a cultura dele qual era? A gente via o Jorge Jesus na beira do gramado 6-0 pro Flamengo em cima do Goiás e ele gritando de maneira desesperada, pedindo para o time ir pro ataque. Então, assim, a forma como Jesus comandava a equipe, isso dá saudade no torcedor rubro-negro. Por isso que o torcedor rubro-negro é apaixonado no português. Porque ele não ficava satisfeito com 1-0, 2-0. Não, ele era a cara do que o torcedor gosta de ver o time jogando. Além de 2019, isso existe muito no traço do DNA rubro-negro, assim. É uma questão não é cultural só mesmo. cultural. Os times têm essas questões, e isso é natural no futebol. E a gente tem isso no Flamengo, do Flamengo ser um time sempre muito mais ofensivo. O rubro-negro não tem paciência. O carioca não tem paciência para sinal fechado e o rubro-negro não tem paciência para uma postura defensiva, Vini Casagrande. É, exatamente. E assim, eu penso o seguinte, tudo bem que o Tite ele tem uma maneira de trabalhar, a gente conhece isso. Só que em determinado momento ele pode ceder um pouquinho, eu não vejo nenhum problema. Vou repetir aqui o que eu falei ontem. Quando ele chegou ao Flamengo, ele mesmo disse que o treinador ele tem que se adaptar ao estilo de jogo do seu elenco e também ao clube que ele está comandando. Então, eu acho que o Tite, ele, em determinado momento, ele precisa se adaptar. Porque já pôde perceber, se ele tivesse uma postura um pouco diferente, talvez a aceitação dele no meio da torcida do Flamengo, isso é importante sim, a gente tem que levar em consideração o que o torcedor que está presente na arquibancada pensa. Eu acho que é isso, ele pensar um pouco e talvez ceder um pouquinho, porque não custa nada. Você com vantagem no placar, vantagem numérica em campo, ter uma postura defensiva, isso não combina com o Flamengo. Só para finalizar, o Flamengo não tem jogadores que produzam uma característica pragmática. Ele tem jogadores ofensivos, o Flamengo investe para isso. Então o Flamengo dá material humano para o Tite jogar dessa forma também. Ele tem que jogar da forma que ele acha que tem que jogar. A gente não sabe mais de futebol do que o Tite, nunca saberemos. Mas ao mesmo tempo, repito, é entender o contexto onde você está inserido. Daqui a pouco tem imagens do Hugo Moura chegando, já está no Rio de Janeiro, né, Pedrosa? Tá, imagens chegou lá ontem. no canal do Pedrosa a gente vai Obrigado, mostrar. Vasco. Olha que daqui a pouco a gente mostra. Ele
a pouco a gente explica esse obrigado. Eu quero Muito saber obrigado, Vasco da Gama. se vocês concordaram com a chegada desse jogador e os valores também da chegada de Hugo Moura no Vasco da Gama. Ó, como discutimos aqui no programa, a primeira rodada do Brasileiro foi marcada por polêmicas na arbitragem. O Flavinic foi às ruas para saber a opinião da galera. Fala, Flavinho. O Campeonato Brasileiro começou com novidades na arbitragem. Agora, o árbitro anuncia a decisão tomada após o uso do VAR. É permitido uma substituição extra em caso de concussão. O que não mudaram foram as polêmicas e reclamações, reclamando dos árbitros. Grêmio, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Eu tenho visto bastante jogos da Premier League e não vejo erros de arbitragem. Na Premier League, erros de arbitragem são raríssimos. Ninguém é beneficiado com erro de arbitragem. A torcida fica frustrada, o futebol perde. Não teremos o melhor futebol do mundo se não tivermos também uma melhor arbitragem. O presidente do Atlético Goianiense fez um discurso mais forte após o jogo contra o Flamengo. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Se o Edinaldo não tiver moral para tomar atitude, ele pode desistir. E eu, sinceramente, desisto de tudo no futebol. A arbitragem brasileira é a pior do mundo. Nós temos uns 5, 6 árbitros e olhe lá que dá conta de apitar. Seneme, você, que eu acho que você é um cara sério, pede para sair. Infelizmente, você não dá conta de controlar essa máfia. Fomos ouvir torcedores e nossa comentarista para saber, na opinião deles, qual é o maior problema da arbitragem no Brasil. Eu costumo dizer que o problema da arbitragem brasileira sempre foi a falta de critério, como por exemplo nesse lance, onde o Alejo Cruz levanta demais a perna com força e com as travas da chuteira, ele acaba atingindo a região do peito do Ayrton Lucas. Isso é um lance claro para cartão vermelho. Mas o árbitro de vídeo aqui não recomendou a revisão do lance. A falta de critério é o que mais chama a atenção. Cada início de campeonato deveria ter um curso de reciclagem desses árbitros. Na minha opinião, eles são pressionados, principalmente o Rio-São Paulo, porque eu sou lá do Sul e eu sei como é que é. Tu entendeu? Errar contra o Grêmio e o Inter, cara, é mais fácil, vai repercutir só lá no Sul. A conscientização também dos jogadores, eles também têm que parar com essa mania de mimimi, reclamando, peitando o juiz. Eu acho que tem que ter uma regra boa para os dois lados. Tem muito juiz que fala demais também, dá muita explicação. É porque ela não é profissional. O cara teria que só apitar, não ter outra segunda profissão. É o critério, eu acho que eles não têm muito critério, não tem uma preparação boa para arbitrar um jogo. Nem com a chegada do VAR, as polêmicas diminuíram. Só que às vezes o VAR também ele não está sendo 100%. Né, com o jogo em si. Às vezes tem até erro de VAR. Não tem como tu lutar contra a imagem. E a moça lá do VAR estava falando, a árbitra estava dizendo, tocou. Ah, mas eu não vejo assim. Erro de arbitragem sempre vai ser prejudicial ao futebol e precisa ser minimizado. Mas, inevitavelmente, as polêmicas acabam apimentando as discussões entre os torcedores nas ruas. Tem aqui o meu amigo que é Flamengo, ó. Ele sabe. Flamengo desceu 2 vezes e subiram no tapetão. Ele não beneficia só o Flamengo. Todos os times são beneficiados e são prejudicados também. Foi preciso chamar o VAR para confirmar a boca sangrando do Bruno Henrique de uma cotovelada. Isso é Varmengo? Não existe. Existe, sim, é inveja, ciúme, porque o Flamengo é grande, é uma nação. Tanto que a Alemanha usou a camisa do Flamengo na Copa do Mundo e venceu a Copa do Mundo. Mengo! Imagem de Vene Casagrande em 2050. Você viu ali o Vene? Você viu? O Vene nunca faria. Vene lá em Niterói, de boné, camisa do Flamengo, falando do Flamengo. Ele não faria isso. Ele faz isso agora já. Não, ele não faria isso. Eu sou justo. Mas olha aqui, o Vene Casagrande e Lucas Pedrosa. Pedrosa, teve gente que teve medo que quando chegasse o VAR acabasse a polêmica de arbitragem. Eu acho que piorou, hein, Pedrosa? O problema nunca foi o VAR, né? Nem a tecnologia. O problema é sempre quem comanda a tecnologia e muitas vezes tem árbitros que não gostam nem de ouvir quem recomenda e quem está de frente para a tecnologia, né?
A gente viu isso no jogo do Vasco, por exemplo, onde a árbitra de vídeo, a Daiane estava na cabine e ela recomendou decisões corretas para o árbitro e muitas vezes ele quis ignorar. Entre outras polêmicas que a gente viu. E achei também um pouco grosseiro, tudo bem que a gente imagina que é o quente do jogo, né, Pedrosa? É uma correria, é uma loucura, um jogo de futebol acontecendo e ele tá ali em loco tendo que tomar decisões. Mas a colega chama ele fica, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ouvir esse áudio. Sim. Eu fiquei um pouco constrangida a forma como ele tratou a colega. Eu não gostei muito, não, sabe? Nem eu. E ela foi e chamou para decisões corretas, né? Todas as interpretações dela foram corretas. Eu acho que no final ali do Galdames ela até sentiu um pouco a pressão, mas ela lê a jogada corretamente e dá o veredito de forma errada. Mas enfim, em outros jogos também a gente pôde ver, por exemplo, uma entrada do Fagner que foi um absurdo e não chamaram nem VAR. A entrada aí do jogo do Flamengo no Ayrton Lucas também, outro absurdo. Enfim, a gente vê jogo após jogo que a arbitragem do futebol brasileiro ela acaba prejudicando o nosso produto dia após dia. Ah, Pedrosa, mas você está falando isso agora? Não, eu estou falando isso desde que eu sou comentarista do SBT em todas as minhas redes. Infelizmente, o nosso produto é muito bom e uma arbitragem que acaba nos prejudicando. Vamos fazer uma coisa? Eu vou pedir desculpa já para a produção, que é um trabalho danado, tá? Mas a gente ajuda nesse de lembrar. Sim. A gente teve aqui polêmicas dessa primeira rodada. Provavelmente, não vou muito longe não, daqui a 4 rodadas vão ter lances iguais a esses que aconteceram de bola na mão, de pênalti com cotovelada e que não vão ser marcados ou serão marcados. Vamos começar a relembrar o que um escolheu e o que o outro escolheu e que muitas vezes, Veni, um mesmo árbitro, numa decisão toma uma coisa e noutra decisão toma outra escolha. Numa mesma situação. A Nadine disse que o que falta é o critério. E a gente, né, a Nadine, como sempre, corretíssima. É exatamente o que falta. A regra é completamente interpretativa e como em qualquer interpretação da vida, eu vou interpretar de um jeito e você vai interpretar de outro, Veni Casagrande. Pois é, e a gente novamente falando de arbitragem, perdendo tempo, entre aspas, aqui no programa para falar sobre erros de arbitragem no futebol brasileiro. Infelizmente, numa próxima rodada, e já começa nessa rodada do Campeonato Brasileiro, nós já vamos ver alguns lances iguais com decisões diferentes. E é por conta disso, de interpretação, por conta da falta de critério que existe no futebol brasileiro. Mas é isso, infelizmente. Todo jogo vai ser isso, todo jogo. E repito o que falei ontem, é torcer para você não ser prejudicado, porque a arbitragem ela vai errar. Agora, resta saber para quem, para qual lado. Porque essa teoria de que o árbitro entra em campo para atrapalhar um certo clube, isso não existe. Igual mencionou ali o presidente do Atlético Goianiense, que é um cara que eu respeito, faz um baita trabalho à frente do Dragão, só que ele está totalmente equivocado. Tanto é que a Nadine acabou de falar de um lance aí que o jogador dele deveria ter sido expulso. Então não existe isso de uma arbitragem entrar para tentar prejudicar um certo clube. O que existe a arbitragem no futebol brasileiro é fraca. E é fraca. E sabe o que eu estou sentindo? Vários árbitros jovens apitando assim, início mesmo, e parece que existe uma forçação da equipe de arbitragem de ter uma renovação na arbitragem. Só que essa forçação não pode ser assim. Esses árbitros novos, eles precisam ser preparados para assumir uma responsabilidade como essa. Eu não estou dizendo que o cara que é novo, ele não pode começar. Pelo contrário, a gente quando começa, a gente também é novo, a gente faz parte. Só que a gente também pratica o processo de uma maneira correta. E a arbitragem brasileira, na minha opinião, não está fazendo de maneira correta. No jogo do Botafogo, não sei se vocês assistiram, era um árbitro muito jovem, acho que ele tinha 25 anos. Eu achei ele até seguro, assim, erros vão ter sempre, né? Até porque, como eu falei, é uma questão interpretativa. Eu posso ter achado uma coisa e você ter achado outra. Achei que ele foi bem seguro. Eu não acho ruim esse movimento de reciclagem, não. O movimento de renovação dos árbitros, ele tem que acontecer. A gente tem vários e vários árbitros aqui já marcados e que claramente apitam da forma como eles querem. Daronco, Rafael Claus, que teoricamente seriam os melhores, mas na verdade eles adotam os critérios pessoais e acabam apitando o jogo da forma que eles querem. Tem jogo que eles dão, tem jogo que eles não dão e por aí vai. O problema da nossa arbitragem no futebol brasileiro é a questão da profissionalização. O árbitro não é profissional aqui. Ele não tem só esse ofício como, de fato, o ofício principal dele. Ele faz isso e é professor de educação física. Ele faz isso e é bombeiro. Ele faz isso e é Uber, enfim. A questão é, para você ter um profissional, imagina só, se a gente coloca jogadores que tenham em campo outra profissão, ele vai conseguir desempenhar como um jogador profissional em alto nível? Ele não vai conseguir. O árbitro é a mesma coisa, a partir do momento. E eles ganham bem para isso, tá? Porque cada jogo lá são R$6 mil, cerca de R$6 mil.
A partir do momento que você tem outra ocupação, você não consegue focar naquilo que você tem que fazer e que é o importante. Porque a questão da arbitragem você não mexe apenas com um profissional, com outro profissional. Você mexe com dinheiro, público, torcida, jogadores, resultado de jogo, decisão de campeonato. O futebol envolve muito dinheiro. É inadmissível a CBF, por exemplo, não dar suporte para esses árbitros viverem disso. E a figura mais importante do espetáculo. Mas eu quero também mencionar... Ela muda o destino muda tudo. De uma competição inteira. Mais do que um atleta. Mais que um atleta. Eu quero mencionar também a falta de educação de algumas pessoas envolvidas em alguns jogos. Nesse jogo do Flamengo, por exemplo, a gente pôde ver na súmula o árbitro relatando. O árbitro ele teve uma péssima atuação, mas o árbitro relatou que ele foi xingado pelo mascote do Atlético Goianiense. Gente, com todo respeito, não dá para o mascote chegar lá e xingar o árbitro. Isso é uma tremenda falta de educação e a gente precisa mencionar isso. O mascote acha o quê? Que ele xingando o árbitro, ele vai mudar a decisão dele dentro de campo? É o Dragolino, né? Não sei qual é o nome. Cara, não dá pra gente normalizar. Isso é sério, pô. Que pressão é essa que o Atlético Goianiense tentou fazer em cima do árbitro? E, inclusive, o Jair Ventura também foi expulso de maneira correta, tá? Porque ele xingou o árbitro. Existe uma orientação para a arbitragem expulsar os treinadores que passam do limite. E o Jair Ventura, ele xingou. Ele não pode simplesmente mandar o cara tomar caju, sabe? Olha aqui, ó, você aí, boa tarde. Hugo Moura, reforço do Vasco, já chegou ao Rio e falou com a imprensa. Cadê? O jogador de 26 anos chegou ao Rio na noite de ontem. O volante é um pedido de Ramon Dias pela posição. Muito feliz, minha família está feliz, é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tenho certeza que a torcida, o clube, os jogadores estão emotivos. Sei que vai ser um ano importante para todos nós, eu estou aqui para ajudar. Sobre o passado no Flamengo, ele se comprometeu a ter raça em campo. Fiz a minha base no Flamengo, sim, mas eu acho que eu sou um grande profissional. O que passou, passou. Tenho minha cabeça boa, que eu vim aqui pro Vasco, com a minha família me ajudando, meus empresários. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo. Onde eu passei, nunca faltou raça. É isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui. Jogando no Atlético Paranaense desde 2022, Hugo tem 104 jogos, com 2 gols e 1 assistência no Furacão. Vene, o Flamengo recebe 5 milhões de reais na ida de Hugo Moura pro Vasco. Por quê? Não fala agora. Eu quero primeiro o Pedrosa dizendo se ele gostou. Não, antes de mais nada, obrigado, Vasco. Tamo junto, hein? Vamos lá. O Flamengo vai ganhar 5 milhões de reais. O Vene já vai explicar o motivo. O Pedrosa vai contar essa negociação e por que você tá com esses dentinhos trincadinhos. Não, cara, eu acho que é o seguinte, Fernanda, você tem que entender o contexto. Ele é volante, né? Volante. O primeiro volante é justamente a lacuna que a gente falou que o Ramon Dias e o Emiliano pediram desde o início da temporada. O Hugo não tem culpa de ter sido comprado por mais de 10 milhões de reais. Eu não acho o Hugo um mau jogador, eu acho um jogador mediano, que vai compor elenco ali. O problema é o momento que o Vasco está e como essa janela inicial ela foi feita. O Vasco perdeu 3, 4 meses, inclusive com o técnico Ramon Dias falando sobre isso, por conta do Alexandre Matos ter tido problemas para contratar e de comunicação com a comissão técnica. Ele fez um trabalho incompetente. E, dito isso... Quem escolheu ele? Não, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, por quê? Porque o mercado está restrito. O Vasco só pode contratar jogadores dentro do futebol brasileiro que jogaram no estadual. O Vasco tentou o Marlon, o Vasco tentou o Martínez, o Vasco tentou o João Schmidt, o Vasco tentou o Matheus Fernandes. Chegou-se no nome do Hugo. Por quê? Porque precisava dessa posição, o Zé Gabriel tem um problema no adutor, o Vasco só tem hoje o Esforza de primeiro volante e esse cara é um jogador que chegou para compor esse elenco. Se o Hugo vai ser titular ou reserva, isso aí não tem garantia de nada. Porque o João Vitor chegou 40 milhões de reais, o Adson chegou 30 milhões de reais e são bancos de reservas no Vasco da Gama. O ponto é, eu acho mau jogador? Não. Eu pagaria 10 milhões de reais pelo Hugo? Nunca. E o Esforza fez um belo jogo contra o Grêmio, deu acho que muita animação pro torcedor vascaíno, assistiu o primeiro tempo antes do jogo do Botafogo começar. Eu falei, nossa, ele, depois obviamente vi os melhores momentos, ele foi bem, pra mim, até dos destaques do Vasco nessa partida. Ô, Vene Casagrande, agora explica
Por que isso do Flamengo receber 50 milhões de reais na ida do Hugo? 5 milhões de reais. Não faz isso não, 50 é muito. Tá sabendo legal. 50? Já pensou, 50 vai descontar uma 50 e tá 5. Vamos lá, Fernandinha Maia, vamos explicar. Primeiro, o Hugo Moura está rendendo ao Flamengo um total de quase 12 milhões de reais. Por quê? Quando ele foi vendido ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense comprou 50% dos direitos dele por 6,6 milhões de reais. Com isso, o Flamengo manteve 50%. O tempo passou, o Vasco decidiu pagar 10 milhões de reais por 100% ao Atlético Paranaense para ter esse jogador. Como o Flamengo ainda era dono de 50% e o Atlético 50%, desses 10, dividido o valor. 5 milhões vai para o Atlético Paranaense, 5 milhões vai cair nos cofres do Flamengo. Dito isso, muito obrigado, Vasco da Gama. De nada. Ai, ai, ai. Ô, Pedrosa! Muito obrigado, Vasco da Gama, pelos 5 milhões aí para o nosso clube de regatas Flamengo. Hugo Moura, só nos resta desejar boa sorte pro cria do Mengão, contra o Flamengo jamais, porém é um bom volante e desejamos boa sorte na carreira. Só que eu acho que ninguém contou que ele vai passar por um desafio aí, né? Mas enfim, eu quero ler 2 matérias aqui com vocês. A primeira é do ídolo do São Paulo, o Lugano. Lugano revela medo e diz única esperança para times vencerem o Flamengo. Qual é essa esperança? Bora ver aqui na matéria. Diego Lugano destacou que o Flamengo ganha até jogando mal. Isso é verdade. Os 2 últimos jogos não foram legais. Grande parte da torcida ficou frustrada. Eu particularmente, apesar de querer sempre que o Flamengo vença e vença bem, eu estou contente com os 3 pontos aí, principalmente garantidos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos continuar aqui na matéria. Torcedores e parte da imprensa criticaram a atuação do Flamengo na vitória sobre o Atlético Goianiense no domingo pela estreia do Brasileirão. Porém, o fato de o rubro-negro ganhar jogando mal preocupou Diego Lugano, ídolo do São Paulo. Vamos ver aqui o que ele falou. Eu tenho muito medo de time que joga bem e goleia, joga mais ou menos e ganha, e joga mal e ganha. Esse é o Palmeiras e está parecendo o Flamengo de Tite. A única esperança que os outros times têm é durante a Copa América. Isso aqui é uma covardia absurda. Eu comentei em um dos vídeos passados aí que tem time brasileiro querendo se beneficiar dessa data FIFA porque não terão jogadores convocados para seleções. E o Flamengo, a gente sabe que metade do time praticamente, do elenco principal, do time titular, é convocado. E a gente pode ter até surpresas aí, né? O Pedro, ele não foi convocado agora, mas ele é um jogador com grande possibilidade de ser convocado. Enfim, a outra matéria que eu quero ler com vocês é que nós teremos os 2 laterais disponíveis para o jogo contra o São Paulo. Varela e Wesley treinam normalmente e Flamengo terá a dupla à disposição pela primeira vez após 8 jogos. Torcedor, essa notícia aqui é muito boa para a nação. Nós teremos os 2 laterais aí disponíveis. E em contrapartida a gente tem aí o Matias Vina, que vai ser desfalque porque sofreu um contato muito forte na cabeça no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o seu like. Já quero deixar os créditos para o SBT Sport Rio. E até o próximo vídeo, torcedor.